Poucas passagens bíblicas são tão ricas quanto a que acabamos de ouvir. Claro que a palavra de Deus sempre é rica, mas esta contém uma catequese muito profunda sobre a experiência humana da ressurreição. Os 7, 8, 10 minutos que eu tenho são muito poucos para que a gente possa beber. Aliás, se a gente vivesse 1000 vidas, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas continuaria vertendo novidades, verdades e luzes para a nossa vida. Mas eu vou tentar. O capítulo 24 de Lucas é um único dia. Começa dizendo que algumas mulheres foram ao túmulo, elas retornam, falam com os discípulos. Vem o grande trecho que ouvimos, naquele mesmo dia, 2 discípulos a caminho, eles fazem uma experiência, eles retornam para Emaús e depois, na noite deste mesmo dia, o Senhor aparece a eles, fala a eles, deseja a paz e sobe para Deus. É o nosso dia, é a nossa vida. Desde o alvorecer do nosso batismo, quando nós também recebemos o dom da fé, e depois então toda a caminhada da nossa existência. Vamos pontuar então, neste trecho que ouvimos, coisas muito importantes para nós. Primeira delas, o Senhor caminha com a gente. Mesmo que não o reconhecemos, mesmo que não o identificamos, mesmo que o confundamos com um forasteiro, ou Maria Madalena o confunde com um jardineiro, mesmo que não seja clara para nós a sua identidade, o Senhor caminha com a gente. Às vezes ele está um pouco à distância, olhando, vigiando, cuidando. Às vezes eu imagino que ele apressa um pouco os seus passos porque ele tem interesse pela nossa vida e nos pergunta: o que vocês andam conversando enquanto caminham? Quais são as tuas preocupações? Que medos tens no coração? Que dor é essa? Como que eu posso te ajudar? É um Senhor que caminha, que se interessa, que tem o dom da escuta, que não nos quer logo de imediato dizer verdades absolutas, mas que enquanto caminha, entra na nossa vida. Se interessa até pela nossa falta de fé, mas tu não és o único que não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém, e Jesus pergunta o que aconteceu. Mas ele não quer saber o que aconteceu em Jerusalém. Ele quer saber o que aconteceu contigo em Jerusalém. Jerusalém não como um lugar geográfico, mas como a experiência da cruz e da ressurreição. Porém, neste caminhar, Jesus tantas vezes nos encontra cabeça baixa. Jerusalém ficou para trás, caminhando de costas para a luz, caminhando de costas para a ressurreição, caminhando no desânimo, mas caminhando. E o Senhor ao nosso lado. Jesus então caminha e se interessa. Mas o grande objetivo do Senhor é nos trazer de volta. E Ele não tem pressa. Ele nos acompanha até a nossa casa, até o nosso convívio, até o lugar onde nós somos nós, sem máscaras, sem nada, onde nós conseguimos ser autênticos. Esta é a nossa casa, é o nosso lugar. E a palavra nos ensina uma coisa: ainda que não o reconhecemos, mas ele caminha.
é preciso fazer um convite de vez em quando, ao menos, ao Senhor. Fica conosco. Permanece ao nosso lado, Senhor. Não entendemos, não compreendemos, está difícil. A ressurreição ainda não iluminou. Fica conosco. Talvez um dos convites mais profundos de toda a palavra. Fica conosco, Senhor. É tarde, é noite, está escuro, a gente não consegue mais enxergar, o dia está acabando e a gente ainda não te descobriu. Fica mais um pouquinho conosco, Senhor. E aí Jesus entra e se faz alimento. Se enquanto caminhamos, Ele quer nos revelar a palavra, a Escritura, e dizer que o nosso caminho está dentro dos versículos da Bíblia e não em outro lugar, Ele quer também dizer para nós que esta palavra, quando celebrada, se torna pão, alimento. O caminho de Emaús é a nossa vida, o caminho de Emaús é uma grande liturgia, o caminho de Emaús é uma missa. E ao partir o pão, estamos saciados. O olhar, a fome, a necessidade, reconhece, é Ele. E aí aquele coração que enquanto caminha e escuta, de algum modo, vai tomando um novo sentimento, vai ardendo, alguma coisa vai nos inquietando. Agora a gente tem a certeza, era Ele que estava sempre presente, era Ele quem nos falava, quem nos orientava, quem nos sustentava, e agora nós o temos dentro de nós. Quando o Senhor faz este processo de do lado passar para dentro, então nós podemos voltar na noite, iluminados, ressuscitados, renovados na fé, com a certeza de que Ele está no meio de nós. E essa é a experiência deles. Os dois, neste grande dia, somos nós, que tantas vezes vamos para longe, seja lá por quais forem os motivos, mas o Senhor vai ao encontro e caminha o tanto quanto precisa. 11 quilômetros é até perder de vista, mas o Senhor está junto, perto, talvez Ele já está lá adiante nos esperando, para pacientemente também nos trazer de volta. Essa é a experiência da vida, essa é a nossa caminhada de fé. Se o salmista nos convida a voltar o nosso olhar para Deus, a louvar o Senhor, a reconhecê-lo, o Evangelho nos diz que este mesmo Deus é aquele que vem ao nosso encontro e nos reconhece nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas e vai nos ajudando, feito um pai e uma mãe que pacientemente educam os seus filhos no caminho certo. Que o Senhor nos ajude, minha gente, nesta noite, nessa celebração, nessa semana pascal, a sermos homens e mulheres ressuscitados. Permitamos que Ele nos encontre onde que tu estás, aonde que Ele precisa te encontrar, para que o caminho seja de volta para Jerusalém, a cidade da paz, a cidade da ressurreição, o local onde Deus mora, onde é feita a experiência da dor e do amor, da morte e da vida, da entrega e do recebimento. Que Deus nos ilumine e nos ajude. Da primeira leitura, às vezes nós somos aqueles como Pedro que podem oferecer ajuda. Às vezes nós somos o mendigo da porta que precisa de ajuda. Não é uma mágica, é quando uma mão se estende e nos segura firmes, e esta mão é a do Senhor que caminha ao nosso lado, Ele nos ergue nossos pés
se tornam firmes outra vez e podem caminhar. Ele pediu esmola, ele recebeu Deus. Que nós também saibamos pedir e receber, oferecer e estender a nossa mão. Instante de silêncio para que a palavra em nós produza frutos.